Bom dia a todos. Esse é o trabalho de modelagem comparativa e docking molecular, a dinâmica 2, do grupo de Gabriel Henriques, Gabriela Barros, Isis Biembegut, Jéssica Costa e Joana Gama, na disciplina de bioinformática. Bom, o nosso trabalho ele foi dividido em uma linha do tempo, com as etapas entre a modelagem comparativa e, subsequentemente, o docking molecular, utilizando o modelo analisado e gerado na modelagem comparativa. Então, na introdução, a gente buscou uma estrutura similar à sequência, a identificação de referência. A gente realizou o alinhamento entre as sequências, a construção do modelo. Depois, com a construção do modelo, a gente analisou qual era o melhor modelo que a gente iria fazer o docking com os ligantes. Fizemos a protonação da proteína e do ligante para poder ser, então, inserido no DocTor. E, por final, a gente fez a análise da interação proteína-ligante utilizando o PLIP. A parte inicial de modelagem comparativa, ela se trata de utilizar como base um molde de uma estrutura 3D de uma proteína depositada em um banco de dados. E assim a gente consegue predizer a estrutura e a função da proteína-alvo. A nossa proteína-alvo é a COX-2, ou ciclooxigenase 2, e com o nome mais científico, a prostaglandina GH sintase 2, que é uma enzima muito conhecida por fazer parte da cascata de inflamação, do metabolismo dos lipídios. A COX-2 ela é muito importante na catálise da formação de prostaglandinas, o que significa que ela faz parte ali da síntese de prostáginos e de tromboxanos, que eles vão influenciar na inflamação e em diversos outros processos metabólicos, e com isso é bem interessante que a gente consiga estudar essa enzima. Ela faz parte de um grupo de isoenzimas, então ela tem a COX-1, que é uma enzima similar, que também participa da cascata inflamatória, porém a COX-1 ela é constitutiva, ou seja, ela é muito mais ligada a processos fisiológicos, enquanto a COX-2 ela é indutiva, ela é ligada a processos inflamatórios. Então ela tem efeitos mais específicos em tecidos específicos, diferente da COX-1 que se encontra ela em muito mais lugares do corpo humano, por conta da sua presença em processos fisiológicos. É importante também ressaltar que essas duas enzimas elas são inibidas por anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, e eles atuam na inibição, a maioria deles atuam na inibição não seletiva da COX, seja a 1 como a 2. Mas hoje em dia também já existe os inibidores seletivos específicos para COX-2, que eles são conhecidos como os COXIBs. É importante mencionar um pouco da estrutura da ciclooxigenase 2, que a família dela é das peroxidases M-dependente, ou seja, as ciclooxigenases elas são proteínas bifuncionais, ou seja, existem dois tipos de reações que podem ser diferenciadas nelas. As reações M-dependente, ou as reações de ciclooxigenase, que servem para converter o ácido araquidônico em PGG2, e as reações subsequentes, que elas são realizadas pela peroxidase, que é a POX. São reações que elas reduzem hidroperóxidos do PGG2 para virar PGH2. Então, daí o nome prostaglandina GH sintase 2. É importante também ressaltar que as estruturas gerais da COX-2 elas são altamente conservadas, ou seja, elas se mantiveram ao longo do ciclo evolutivo. Também, para finalizar essa parte estrutural, a COX-2 ela possui 3 domínios estruturais, um domínio semelhante ao fator de crescimento epidérmico, um domínio de ligação de membrana e um domínio catalítico globular. Isso é importante para a gente saber que ela é uma proteína de membrana, então ela fica com parte do domínio dela na membrana, tudo bem? Aqui embaixo a gente tem a sequência alvo, que é a sequência que a gente utilizou da proteína P35354, que é a ciclooxigenase 2, para poder realizar a modelagem. Bom, para realizar a busca pelo molde, a gente fez uma busca de uma estrutura similar à nossa sequência, né? A sequência primária de uma proteína ela serve para determinar a estrutura tridimensional, e aí com isso a gente consegue, com a sequência em formato FASTA, desenvolver a estrutura 3D da mesma, com o auxílio dos programas que a gente vai utilizar no trabalho, né? Com o formato FASTA da sequência e analisando através do BLAST, a gente consegue fazer todo esse tipo de análise. Depois que as sequências elas são rodadas, uma lista de sequências semelhantes à proteína da ciclooxigenase 2 ela é gerada, é obtida. Então a gente escolheu a 3QH0 do camundongo para não utilizar a experimental da própria proteína humana.
Então a gente escolheu a do camundongo, a do Ovis Aires, que é a de ovelha, ela tinha uma identidade muito baixa, então a gente ficou com a 3QH0 com 85,74 de identidade, ou seja, que era a mais parecida que a gente tinha entre as três. Após os alinhamentos do BLAST, a gente fez a seleção da proteína 3QH0 e a gente passou para os alinhamentos globais, no Clustal e no ProMouse, né? O alinhamento do Clustal, ele é mais direto e ele não requisita muitos parâmetros nem muitos valores, porque eles já ficam por padrão definidos dentro do algoritmo. Já o ProMouse, ele tem uma série de parâmetros ali que você consegue modificar dos aminoácidos e da proteína em si, e que você consegue ter uma maior flexibilidade caso você tenha essa gama de informações. Mas como a gente já tinha um maior conhecimento sobre a ferramenta do Clustal e os alinhamentos eles ficaram muito parecidos de ambos os algoritmos, a gente resolveu escolher o alinhamento do Clustal para utilizar no Swiss Model. O molde escolhido, eu mencionei anteriormente, foi o 3QH0. O modelo 3D da proteína ele foi obtido através da técnica de difração de raio-x. E outra característica importante que pode ser analisada sobre esse modelo é a resolução que ele foi construído. No caso do nosso molde, ele se encontra em 2.1 angstroms. Essa informação é muito importante porque a gente pode predizer se existem partes do modelo que não foram detectadas durante a técnica. Quanto maior essa resolução, melhor a qualidade do modelo. E com isso, o nosso molde, a gente gerou esse relatório, né, que a gente tem aqui o GMQE e o QMIN, aqui em cima do lado direito, que são as métricas de estimativa da qualidade do modelo, né? O GMQL é um Global Model Quality Estimation, então ele é uma estimativa de qualidade que serve para combinar tanto as propriedades do modelo-alvo quanto da estrutura do modelo. Então, eles são combinados também utilizando um perceptron multicamadas, que é um algoritmo de aprendizado de máquina. Com isso, no final, a gente tem um resultado do GMQE, que ele varia entre 0 e 1, e quanto maior esse resultado, mais positivo for, maior é a confiabilidade do modelo. E uma vez que o modelo ele é construído, o GMQL vai sendo atualizado para um caso específico, levando também em consideração a pontuação do QMIN. E o QMIN ele é um estimador, né? Ele é uma métrica composta que ela é baseada em diferentes propriedades geométricas do modelo, tanto globais, ou seja, da estrutura inteira, quanto residuais, locais, né? Específicas. Com isso, a gente consegue ver esses dois gráficos de comparação aqui dos resíduos da proteína e da estimativa local. Para a validação do modelo, a gente utilizou aqui um quadro do MolProbit, do ProCheck, o RMSD do molde e da estrutura cristalográfica, né? Então a gente fez os cálculos e a gente acabou optando pelo Swiss Model automático, que foi o que nos rendeu o melhor resultado baseado nas opções que a gente tinha. Principalmente depois quando a gente modelou, que a gente viu que estavam faltando certas estruturas no molde gerado do MOL Online e do Swiss Model manual, que no Swiss Model automático não aconteceu e ficou muito melhor. Para facilitar essa análise, né, desse quadro anterior, a gente plotou os gráficos de Ramachandra, né, que você consegue ver na região vermelha, que é a região altamente favorável. Então a gente consegue ver a concentração dos aminoácidos nessa região altamente favorável, né? O molde escolhido foi o primeiro, com um R1 de 91,1%. Então a gente consegue ver a localização espacial, né, dos aminoácidos, e ele é dividido nessas áreas favoráveis, permitidas e generosamente permitidas. A área branca é a área não permitida. Então, a gente consegue ver no primeiro modelo que a gente tem 2 resíduos de histidina na área não favorável, não permitida. Mas isso não é tão importante no nosso caso, porque essas 2 histidinas nessa posição, elas não fazem parte do domínio catalítico de importância da enzima. Aí aqui, por último, as comparações da superfície eletrostática de cada modelo, o azul sendo positivo, o vermelho negativo. E esse modelo aqui do meio, vocês podem ver, como eu falei anteriormente, como o molde ele não foi achado corretamente para esse modelo, ele gerou essa cauda, que acabou sendo um erro na geração. E com isso a gente escolheu o primeiro modelo, que é o do Swiss Model automático. Aqui a gente comparou visualmente os 3 modelos, né? Em bege o primeiro modelo, que foi o modelo escolhido,
Em azul, o segundo modelo, que vocês podem ver essa cauda aqui que gerou, como foi mostrado anteriormente. E também ficou sem a parte do dímero do modelo, então metade do modelo não foi gerado corretamente, porque não encontrou o molde. E em roxo, o terceiro, que também não gerou a outra metade da proteína. Então, com isso, a gente ficou com o primeiro, o modelo em bege. Essas esferas coloridas em azul e vermelho estão representando o sítio ativo da enzima. E quando a gente sobrepõe os três modelos, a gente consegue ver que só o primeiro foi construído no modelo dimérico. E agora, com esse modelo escolhido, né, e gerado, a gente já pode passar para a parte do docking molecular. Então, aqui na parte de docking molecular, a primeira parte foi fazer a protonação tanto da proteína, que vai ser o receptor, quanto dos ligandes. Então, para fazer a protonação da proteína, a gente usou o software do PDB-2PQR, e dos ligandes a gente usou o OpenBabel, que a gente protonou esses três ligandes, né? A aspirina, a cloroquina e o metotrexato. Então, aqui só mostrando, né, o nosso modelo, que não estava protonado. E aqui depois, após a etapa de protonação, vocês podem ver ali os branquinhos, os hidrogênios no modelo. Então, como resultado do docking, além dos scores, a gente vai ter também todas as posições que os compostos foram encontrados na molécula. Então, aqui está a aspirina, e aqui as posições onde foi encontrada a aspirina dentro da COX-2, o nosso modelo. Aqui está a cloroquina, também de novo as posições onde ela foi encontrada. Em esferas está representado o sítio ativo da COX-2. E por último, o metotrexato. E as posições onde ele foi encontrado. Se vocês notarem, nenhum dos compostos que a gente testou no DOC foram encontrados em uma posição próxima ou de encaixe ali no sítio ativo dessa proteína no nosso modelo, porque a gente fez o docking cego sem direcionar para esse sítio ativo. Então, além daqueles resultados de estrutura que eu mostrei no vídeo, o programa de docking ele também dá alguns outros dados, os resultados para a gente, como, por exemplo, os scores de afinidade. No caso aqui, para aspirina, a gente teve um score de afinidade de menos 6,87. A gente também fez a análise dessas interações, né, desse ligante na molécula utilizando o PLIP, que mostrou então aqui interações hidrofóbicas da aspirina nessa posição de melhor docking que ela foi encontrada. Então, a gente tem interações hidrofóbicas e ligações de hidrogênio. O mesmo, né, para a cloroquina, que apresentou uma afinidade, um score de afinidade de menos 7,32. Aqui ela apresentou 3 interações hidrofóbicas e 2 ligações de hidrogênio no sítio de melhor posição do ligante. E por último, o metotrexato, que apresentou uma afinidade de menos 7,32. E aqui são as ligações de hidrogênio e as ligações de ponte salina na melhor posição desse ligante no sítio da proteína.